Quero convidar vocês para abrir as suas Bíblias em Atos capítulo 17, versículo 24. Atos 17, 24, você pode deixar aberto aí. Desde o começo do ano, Deus falou algo comigo sobre disciplina. E eu comentei com os gurinhos do discipulado e tal. Só que teve um dia que, por um acaso, eu vi um corte de um podcast que eu já tinha olhado, que era o podcast da Ariadna, que eu até comentei um dia sobre uma música da Tamires, e comentei sobre o podcast, indiquei vocês a olhar no ano passado. Eles pegaram um cortezinho de uma parte, inclusive o Maurício não está aí hoje, né? O Maurício compartilhou, eu vi hoje, coincidência, né? E esse pedacinho, o Douglas fala algo que me pegou lá no começo do ano, quando eu vi isso aí, e eu não consigo mais sair disso. Parece que todo o texto que eu leio é como se o Evangelho tivesse zerado dentro de mim e tivesse sido lançado totalmente em cima de novo, de uma nova base que trata sobre a presença de Deus. Que de repente tudo que eu aprendi, tudo que eu já falei, o que mais importa é algo que muitas vezes é deixado de lado, que é a presença de Deus. E ele fala algo que me pegou, porque ele conversando e ouvindo os testemunhos da Ariadna, ele diz, sabe, as palavras dele é mais ou menos assim, eu fico me perguntando, o que será que Paulo viu, para considerar todas as outras coisas como esterco? O que será que João viu quando viu o trono de Deus? O que será que João Batista sentia ou era atraído para o deserto a se alimentar de mel e gafanhotos, e ter uma túnica, 2 ou 3, morar em tendas e abandonar todo o resto, não dar mais valor para a sua própria vida? O que será que homens que marcaram a história de todos os avivamentos até chegar a nós, o que eles viram, o que eles encontraram, para considerar todo o resto como esterco, como perda, para elevar a presença de Deus acima de todas as coisas e dar a sua devida importância? Porque a palavra de Deus diz que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E sim, a onipresença de Deus, ela nos dá importância e nos mostra que Ele está em todos os lugares. Mas mesmo estando em todos os lugares, Ele resolveu se manifestar em determinados momentos da história, que a Bíblia nos conta, em determinados momentos da história, até chegar a nós, depois desses 2000 anos de cristianismo, que parece que Deus resolveu morar em algum lugar, fazer uma casa a determinado tempo em uma cidade. Porque se você for ver, a Bíblia vai falar de vários momentos e os lugares onde parece que Deus escolheu habitar. E se você ler esse texto de Atos, capítulo 17, versículo 24, diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo está relatando aqui que Deus não habita em templos feitos por nossas mãos. E o que eu quero relacionar com esse texto? Porque em determinado momento, se você for lá para o Antigo Testamento, você vai ver que quando o povo estava peregrinando, eles reclamaram a Moisés que tinham sede. E o Senhor, como consequência, e o Moisés, como consequência, reclama a Deus que o povo está pedindo água. E Deus manda Moisés
ferir a rocha, bater na rocha, e sai água, e eles são saciados. Mas um tempo depois acontece a mesma situação. Só que o Senhor diz para Moisés falar para a rocha. E o que Moisés faz? Ele fere a rocha mais uma vez, e sai água. E eles são saciados. E está tudo bem? Não está tudo bem. E esse é o meu ponto. Por que não está tudo bem? Porque Deus mandou que ele falasse e não ferisse. Mas ele, como consequência de algo que já havia dado certo, ele fez aquilo que ele já sabia, ele feriu. Isso nos mostra que de repente, quando está tudo bem, ou uma igreja que parece que está tudo bem, está dando tudo certo, pode estar até parecendo que está funcionando, mas isso não significa que a presença de Deus está entre eles. Porque se não estivermos sensíveis à voz, de repente podemos estar fazendo muitas coisas que até parecem estar certas, mas estão fora da vontade plena do Senhor. E é por isso que vemos uma igreja capangueando nesses dias, porque provavelmente nós ainda não desfrutamos e não encontramos a real presença, a considerarmos todo o resto como esterco. E isso tem me incomodado demais, isso tem me ferido. Porque de repente pode estar tudo funcionando, os bancos podem estar cheios, a pregação pode estar rolando, pessoas podem estar chegando, bênçãos e mais bênçãos no meio da igreja, mas de repente o Senhor está do lado de fora batendo a porta, como uma das igrejas de Apocalipse, em que o Senhor diz que o que tinha contra elas é que abandonaram o primeiro amor. E qual é o primeiro amor e o propósito do qual somos chamados a ser imagem e semelhança? E aí eu gostaria que você abrisse um outro texto comigo do Antigo Testamento, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 16, e no versículo 9. Segunda Crônicas 16, 9. Nós abençoamos você que nos assiste em casa. Te convidamos a compartilhar esse vídeo com alguém, que de repente você pode abençoar alguém. E te convidamos a estar aqui presente nas sextas-feiras. Estamos sempre juntos, beleza? Segunda Crônicas 16, 9. Diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Qual foi o problema do povo naquele momento? Foram saciados. Moisés fez o que ele sabia fazer, mas o coração não estava no lugar correto. Porque os olhos do Senhor estão nesse exato momento, passeando por toda a terra, inclusive aqui. E o que o Senhor deseja é encontrar corações totalmente sinceros e abertos à sua presença. E isso não diz respeito ao que você fez ou como você foi até aqui, mas diz respeito de onde está o teu coração. Porque eu já contei para vocês e já indiquei o livro do irmão Jung, O Homem do Céu. Esse é o apelido do cara. Como será que era a vida desse cara? Alguém que o apelido do cara é o Homem do Céu. E uma das histórias que ele conta é que em um dia preso, porque ele passou a maior parte da sua vida preso, por não negar o evangelho, colocaram do lado da cela dele um homem condenado à pena de morte, por mais de 25 assassinatos.
E ele fala no livro que todos os presos olhavam para esse preso como se ele fosse a própria encarnação do demônio. Ele tinha um olhar consumidor, que botava medo em todo mundo. Mas o homem que estava na mais escura trevas, ele teve um encontro com um homem do céu. E ele conta que quando esse homem encontrou ele e cruzou os olhos com ele caiu em pranto e começou a chorar e confessar os seus pecados. E ele conviveu mais 10 meses com os outros presos até o dia da sua execução. E todos os presos sentiram saudade quando ele foi executado na cadeira elétrica, daquele homem que havia assassinado mais de 23 pessoas. Porque quando aquele homem encontrou um homem do céu, o seu caráter, todo o seu ser foi totalmente transformado pela presença do Espírito Santo na vida de um outro homem. E ele se transformou num homem amável, arrependido dos seus pecados. Portanto, o que o Senhor pareia sobre a terra o tempo todo, o que os seus olhos estão à procura, é de homens e mulheres, jovens, velhos, crianças, com o coração totalmente disponível a ser encontrado por Ele. E desde que essas coisas começaram a acontecer para mim, parece que todo o texto revela essa vontade de Deus, de que nós estejamos na sua presença, de que o propósito desde o jardim era que estivéssemos em sua presença. Porque se você for olhar, o Senhor, Ele cria todas as coisas, cria o homem, e a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor encontrava Adão. Vocês lembram disso? Só que todos os dias, quando ele encontrava, ele se relacionava. E aí o homem peca. E quando ele peca, nós já falamos aqui várias vezes, e provavelmente você já ouviu alguém falar. O que Deus fala para Adão? Onde você está? Nós acabamos de falar, porque a Bíblia diz, portanto é verdade, que Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Os seus olhos passeiam por toda a terra. E porque cargas d'água, Deus pergunta a Adão: onde você está? Será que Deus não sabia que Adão estava escondido atrás da moita? É óbvio que sabia. Mas o desespero, se é que podemos falar como um sentimento humano para Deus, em Deus é: o que você fez, Adão, que te tirou da minha presença? O desespero de Deus é que o lugar preparado, conhecido por nós como jardim, onde eram encontrados homem e Deus, Adão conseguiu fazer com que fossem expulsos ele e Eva. E se você continuar lendo, você vai ver que Adão e Eva são expulsos do jardim. O lugar da presença de Deus é trancado, e nas portas do jardim, querubins são colocados diante da porta, para proteger o caminho para a presença. Só que se você voltar, como que Adão recebeu vida? A palavra fala que o Senhor soprou vida. O que gerou a vida em Adão foi o próprio Espírito de Deus. A palavra no original é ruá, que é o mesmo para pneuma no Novo Testamento, que é o Espírito de Deus. Então, podemos entender que o próprio Deus entrou em sua criatura para gerar vida. Só que agora a criatura, ela se destitui da presença de Deus, portanto se transformando num ser de carne, onde o Espírito é adormecido. E logo adiante, quando o tabernáculo é criado, você vai ver que existia um lugar santíssimo. E esse lugar é o lugar da habitação
de Deus, mas onde somente um homem tinha acesso para a propiciação dos pecados daqueles que estavam ali. E se você for mais adiante, já no tabernáculo da época de Davi, você vai ver, e eu estou pulando algumas partes, que existia uma arca, que a presença de Deus, eles acreditavam que estava ali. E nessa arca, se você procurar na internet, você vai ver que no topo da harpa, dos dois lados, dos 4 lados, que ela era uma tampa, em cada uma das pontas tinha um querubim, que são aqueles que guardam o caminho para a presença. Certo? Certo, porque é isso que a Bíblia diz. Mas a criatura não pode frustrar os planos do Criador. Então o que Deus faz? Deus se revela ao povo e vai ao encontro do povo para libertá-los do Egito, da escravidão. E por que Deus liberta o povo do Egito? Por quê? Se você for lá no texto de Êxodo, você vai ver que no capítulo, se não me engano, 25 diz que era porque Deus queria habitar entre os seus. Deus liberta mais uma vez o povo cativo para que ele pudesse se relacionar com o seu povo. E aí você sabe tudo o que acontece, e dentro deste povo denominado Israel, o Senhor vai finalizar o seu plano, ou uma parte essencial dele, para nos trazer de volta a essência para aquilo que nós fomos criados, se relacionar com ele. E o que ele faz? Da geração de Israel surge o Salvador, Jesus, e ele vem e faz aquilo que o homem não poderia fazer, cumprir a própria lei. Só que agora nós voltamos mais uma vez para o jardim. E lá no texto de Gênesis diz que se o homem comesse do fruto, qual era a consequência para esse pecado? Qual era a consequência? Quê? Morte. Adão e Eva morreram? Quem morreu? O Filho de Deus. Porque o plano é de Deus. As leis foram geradas e o homem não podia cumprir. Então Deus manda o seu Filho para cumprir toda a lei. E cumprindo toda a lei, agora a Bíblia diz que Jesus é o novo e vivo caminho para o Pai. Então agora tem um novo caminho para se achegar na presença de Deus. Porque o texto de Hebreus vai dizer que nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. Como? Através do novo e vivo caminho que Jesus abre até o trono de graça do Pai. E esse caminho está aberto para mim e para você, através de quem? Do Espírito Santo, que está pairando, porque o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus, que paira sobre a terra, como lemos em 2 Crônicas, procurando corações que estejam abertos ao adorar, a serem encontrados por Ele, corações sinceros na sua presença. Amém? Amém, gente? De verdade, é simples isso. Isso é o Evangelho, numa pequena caixinha, mas que revela aquilo que para o qual eu e você fomos criados e chamados, para desfrutar daquilo que muitas vezes nós não tiramos tempos para fazer, a sua presença. Nos anos 90, Gregório McNuck, ele profetizou, trouxe uma palavra de juízo, e nós estamos no ano de 2024, e essa palavra mais do que nunca cabe a nós. E ele disse que o Espírito Santo estava trazendo sobre ele que o que faltava para nós brasileiros era contemplação.
contemplar o lugar da presença de Deus, contemplar o ócio, contemplar o desfrutar da presença, porque nós, sem perceber, estamos desesperados no nosso fazer e fazer, e achamos que como consequência disso, nós vamos receber a medalha que é a sua presença. Mas a Bíblia inteira nos mostra que não se trata daquilo que podemos oferecer ou dar a Ele para que recebamos algo em troca. Não há o que possamos fazer. Tudo que precisava ser feito foi feito por Ele e por Seu Filho. E agora o Espírito Santo capacita-nos para que possamos desfrutar desse lugar, da habitação, da Sua presença. E onde agora podemos encontrar o lugar que lá em Gênesis era o jardim, que no Antigo Testamento eram os tabernáculos, que no tempo de Jesus era o que Hebreus diz, que Jesus fez o que? Tabernaculou, Ele habitou entre nós. Jesus foi o próprio tabernáculo entre nós. E agora, onde está isso? Aqui. É por isso, alguns dias eu falei para você, eu acredito na igreja, porque é a igreja que revela o lugar da habitação do Senhor, porque é a igreja com o coração voltado ao Senhor, onde Ele paira e deseja habitar. E aí você pode me perguntar, da onde que eu tiro isso? E aí, eu amo os avivamentos, e eu leio muito sobre os avivamentos, e eu fiz um compacto mais ou menos, até os nossos dias, de como as coisas chegaram até nós, como os avivamentos aconteceram à medida da história, o que as pessoas faziam para encontrar esse lugar da presença, onde todas as coisas se transformam em esterco. Porque nunca eu ouvi tanto a passagem de Joel, capítulo 2, versículo 28, em que ele profetizou que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os sinais apontam isso. Nós lemos o texto de Atos capítulo 2 aqui enquanto cantávamos a música da Tamires e a música do Vini. E tudo mostra, tudo, só quem não quer ver, que os dias estão se afunilando para a finalização do plano eterno do nosso Deus, da volta de Jesus, porque Ele vai voltar. E isso é tão real como esse culto que nós estamos fazendo aqui. Isso é tão real. E nós não estamos vivendo para isso. E isso também é muito real. Nós não estamos desesperados pela volta de Cristo. Nós não temos fome e sede da presença de Deus. E o reflexo disso é a forma que nós vivemos. E se você pegar um espelho, não precisa nem dos últimos anos, mas da última semana, você sabe muito bem que nem eu nem você estamos vivendo para isso. E eu estou aqui hoje porque o Senhor tem ferido meu coração a respeito disso. E eu não estou aqui para pregar, e eu não fui chamado para pregar, para ser líder de jovens. Eu fui chamado para desfrutar da presença de Deus. Foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que você foi chamado. Nós inventamos várias coisas na igreja, nós inventamos eventos e denominamos eventos de avivamento, mas nós fomos chamados para desfrutar da presença de Deus, e nada além disso, mas nós colocamos todas as outras coisas à frente da presença de Deus. E se você voltar na história, a nossa camiseta do peregrino tem a parafrase daquilo que foi a frase de avivamento dos morávios, que começou como? Quando um fazendeiro chamado Conde Zinzendorf pegou o casebrezinho
onde as pessoas que trabalhavam na fazenda dele deixavam seus filhos para ir para a roça trabalhar. Ele decidiu pegar aquelas crianças e começar a orar com elas e ensinar a palavra para elas. E um dia, quando os pais chegaram da roça para buscar as crianças estavam cheias do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, e aquele lugar começou a ser cheio da presença do Espírito Santo, e a presença de Deus pairou sobre aquele lugar, e durante 100 anos, eles se moveram em oração, e 2 jovens, através do movimento dos morávios, decidiram entregar as suas vidas como escravos para evangelizar ilhas distantes. Só que quando eles estavam nesse barco, indo para uma das ilhas que eles tinham se vendido como escravos, lá também estava John Wesley. E John Wesley foi impactado pela presença do Espírito Santo que pairava sobre a vida daqueles 2 irmãos. E John Wesley foi cheio do Espírito Santo e se entregou à missão. E a partir de John Wesley surgiu George Whitefield, surgiu também Jonathan Edwards, que foi um dos grandes avivalistas. Depois disso, se levantaram todos eles, e o que mais me chama a atenção, que em todos os avivamentos, todos os homens que foram levantados, a primeira coisa que acontecia quando eles eram cheios da presença, eles se moviam na grande comissão e começavam desesperados a pregar o Evangelho, para que o maior número de pessoas pudessem conhecer aquilo que havia impactado as suas vidas. E através da vida de John Wesley, de George Whitefield, em 1904, um país que é desse tamanhinho, chamado País de Gales, é impactado pela vida de Evan Roberts, que era um jovem de 26 anos, que se reunia numa capela, que pelas fotos era menor que esse púlpito, uma capelinha chamada Moriá. Ele e mais alguns jovens decidiram começar a orar e buscar a presença de Deus. E sabe o que aconteceu? O País de Gales parou. Campeonatos de futebol pararam de acontecer, porque não tinha plateia, porque os jogadores entravam em campo e caíam de joelhos, porque começavam a entrar em convicção de pecados. Todos os bares do País de Gales fecharam, porque quando as pessoas pediam uma bebida e sentavam para beber, elas começavam a entrar em convicção de pecados e procuravam uma igreja para aceitar a Cristo, porque onde a presença de Deus pairava, o pecado não podia habitar. E aí, em 1906, 2 anos depois, um homem chamado William Seymour, que era caolho, ele foi impactado pelo avivamento do País de Gales, e ele começou uma reunião de oração na rua Azusa. E você pode ver que todos os avivamentos, eles têm endereço: País de Gales, Morávios, Azusa, que parece que é quando o Senhor decide habitar, sua presença pairar sobre uma determinada região. E William Seymour era o líder da igreja quando começou a explodir aquele movimento, e as pessoas começaram a falar em línguas e ser cheios do Espírito Santo. E sabe o que William Seymour fazia? Imagina eu chegar aqui, parar aqui, botar uma caixa na minha cabeça e ficar com uma caixa na minha cabeça e dar 8, 8:10, 8:15, 8:20, e todo mundo começar a bochichar. O Raul ficou louco, não vai começar esse culto? Já é 8:30, já é 8:20. William Seymour colocava uma caixa na cabeça e ficava em cima do púlpito orando, até que o Espírito Santo viesse sobre ele. E quando o Espírito Santo não viesse, ele não começava a pregar. E quando o Espírito Santo caía sobre ele, ele começava a pregar. E as pessoas eram curadas, restauradas, eram cheias do Espírito Santo e começaram a sair por todos os lugares. E meados desse tempo de 1906, surge um novo movimento, que é o movimento carismático, que começa a tomar igrejas como igrejas católicas e metodistas, e eles começam a ser avivados e cheios do Espírito Santo. Logo depois, ali pelos anos 60, começa um movimento hippie, que foi denominado como Jesus Movement, que foi junto com o festival de Woodstock, e os hippies entravam nas igrejas batistas, e as igrejas batistas, por serem muito doutrinadas, elas diziam que
não queremos os hippies aqui. Afinal de contas, eles vinham cabeludos, fedendo a maconha. E o que os hippies começaram a fazer? Começaram a se reunir e criaram um movimento de oração. E nesse mesmo momento em que os hippies começaram a se converter, numa universidade dos Estados Unidos, eles começaram, judeus começaram a se converter, e aí surge o judaísmo messiânico. E logo dentro desse movimento da Rua Azusa, surge um cara chamado Daniel Berg, e esse cara vem para o Brasil, e eles lá no Pará, começam o movimento das igrejas, Assembleias de Deus. Quem nunca foi numa Assembleia de Deus? Todo mundo, se não surgiu da Assembleia de Deus, já foi na Assembleia de Deus. E aí começa o movimento. Nos anos 70, junto com o movimento dos hippies, se levanta um homem chamado John Wimber, e todo mundo conhece aqui no Brasil como Vineard, mas era o movimento Wiener. E esse movimento, eles se juntam em algumas igrejas metodistas, e eles começam a trazer um movimento diferente de adoração, e as igrejas começam a ser avivadas pela presença do Espírito Santo. E logo depois, dentro desse avivamento, surge um cara chamado Randy Clark, e ele vai para Toronto, num movimento de uma conferência, e lá naquela conferência, Randy Clark começa a ser usado pelo Espírito Santo, e surge um novo avivamento, onde a presença de Deus paira sobre Toronto, e é o avivamento de Toronto que começa. E desse avivamento surgem pessoas que com certeza você conhece: Bill Johnson, Michael Bickle, que surge com a igreja 24 horas sem cessar. Ele começa um movimento de oração que continua até hoje, que inclusive já tem igrejas 24 horas no Brasil. Deles também surge a missionária Heidi Baker. E ao mesmo tempo, nesse momento em que o avivamento de Toronto acontece, em Pensacola, nos Estados Unidos, a presença de Deus baixa sobre uma igreja também, e eles começam a ser cheios. E é interessante, porque quando esse movimento começou a acontecer em Pensacola, o cara que começou disse que eles estavam orando, e a oração deles era: dobra no Senhor e salva o mundo. Dobra no Senhor e salva o mundo. E nas palavras de Randy Clark, ele diz que num culto chato do Dia dos Pais, onde se esperava apenas algumas apresentações das crianças, o Espírito Santo veio, e eles começaram um culto que durou mais de 3 anos, não tinha fim, porque Deus encontrou corações que colocaram como princípio primeiro a presença de Deus. Pessoas que queriam, acima de tudo, desfrutar desse lugar da presença de Deus. E aí, nos anos 90, numa universidade chamada Fuller, nos Estados Unidos, começa aquele movimento que no Brasil foi chamado de adoração extravagante, que durou até mais ou menos os anos 2000. E nesse movimento na Universidade de Fuller, 3 americanos, eu precisei contar tudo isso porque você já vai entender. Surgem 3 americanos que vêm para o Brasil, que são comissionados a vir para o Brasil, e eles vêm carregados da presença de Deus, que é Mike Shea, Dan Duke e Gregório McNuck. E o Gregório, eu precisei contar tudo isso para chegar onde que eu queria contar uma coisa para vocês. Há uns 5 anos atrás, pelo que eu vi lá no Google, aquele coisa, não, no Google lá, que, como é que é o nome do Google que a gente guarda as fotos, coisas, vídeo, Drive, lá no Google Drive, eu vi lá o vídeo, lá tá a data. A minha prima Giane mandou uma pregação desse cara, Gregório McNuck. Daí eu fui olhar, o cara só chorava. Eu pensei: tá louco, que mandar isso aí? Eu ouvi uns 15 minutos, o cara só chorava, chorava. Eu pensei: meu Deus do céu. Guardei lá no Drive, pensei: um dia eu olho, e deixei, e passou. Aí, há uns começo do ano passado, uma pessoa aqui da igreja, que não está mais vindo agora com a gente, disse: cara,
eu vi um vídeo de um cara, e eu fiquei só pensando em ti, cara. Vou te mandar um vídeo do cara. Daí eu disse, tá, beleza. Daí ele mandou um vídeo. Daí eu pensei, mas eu já vi esse cara aí. Mas botei pra tocar. Daí eu me lembrei, não, aquele vídeo que a Jenny mandou, o cara só chora. E daí o cara começou a chorar. Daí eu peguei e guardei lá. E fui enrolando pra olhar. Daí, passou uns 2, 3 meses. Uma outra pessoa viu o vídeo e falou assim, Barro, cara, eu queria que tu ouvisse essa pregação aqui, cara. Eu vou te mandar o link aí, tu olha. Me mandou o link. Era a mesma pregação. Daí eu pensei, meu Deus, falei pra Yúlica assim, eu tenho que olhar essa pregação aí, porque já tem uns 5 anos que me manda essa pregação aí. Aí eu peguei e fui olhar. O nome do cara, Gregório McNuck. Um americano, que depois eu descubro que é esse cara que surgiu do avivamento, que veio para o Brasil nesse tempo da adoração extravagante, da onde surgiu David Keelan, Antônio Cirilo. E aí o cara chora, e ele pregou 1h e 57 minutos sobre a presença de Deus. Só isso a pregação dele, sobre a presença. Procurem e olhem. Aí eu pensei, eu vou olhar mais desse cara. Todas as pregações dele, 1h40, 1h50. E o que ele fala? Só da presença de Deus. Ele só fala da presença de Deus. Depois eu fui descobrir que ele morava aqui em Gramado. E ele já morreu. Ele morreu em 2000 e poucos, não me lembro agora. Faz tempinho já, faz uns 7, 8 anos eu acho. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu entendi que há muito tempo já o Senhor estava me chamando para algo que é muito mais importante do que todas as outras coisas, que é muito mais importante do que muitas vezes a gente enfatiza em pregações, que é muito mais importante do que um desespero por serviço, por fazer eventos, por tantas coisas. E eu não estou dizendo que é errado, que a gente não deva fazer, mas tem algo que é mais importante do que a minha própria família, e isso é tão pesado de falar, que é a presença de Deus. Em toda a história tem homens que gritam e falam em megafones, em que avivamentos pequenos surgem em determinadas regiões. A presença de Deus recai sobre estes lugares. Algumas pessoas são despertas, mas a maior parte da igreja está adormecida para aquilo que realmente importa, que é a presença de Deus, que é desfrutar desse lugar onde o teu serviço para Ele não importa, mas sim o descansar e desfrutar de quem Ele é, dos seus atributos, da sua grandeza, do que Ele fez, do preço que Ele pagou, porque é tudo sobre Ele e não sobre nós. E isso dói e fere o nosso interior, porque todo mundo tenta nos mostrar que o que importa é nós e a nossa felicidade. Tudo que nos rodeia nos lva a maquiar a verdadeira essência para o qual eu e você fomos criados e principalmente chamados como igreja para desfrutar da presença de Deus. E essa é uma pregação que não dá likes, que não dá compartilhamento e que muita gente não gosta de ouvir, está tudo bem. Mas um dia nós vamos ser cobrados quando estivermos diante dele. E a cobrança vai ser o que fizemos com aquilo que Ele entregou nas nossas mãos, de desfrutar dessa presença, porque Ele escolheu nesse plano com o seu Filho habitar em nós. Jesus faz e se torna um tabernáculo, mas a partir de Jesus, quando o Espírito Santo vem, nós nos tornamos o lugar da sua habitação. E o quanto isso é valorizado por nós, o quanto nós valorizamos aquilo para o qual nós fomos chamados. E sabe, eu não pedi para o Vini, porque eu pensei que poderia ser uma manipulação da minha parte. E
E eu pensei, se eu falar para o Vini, eu não vou ter a confirmação de que realmente é isso. E se eu não falar, eu vou entender que realmente é o que Deus quer. Sabe essa música que o Vini cantou, da Tamires? Eu já tinha pegado a letra aqui porque eu queria ler ela para vocês. Se o Vini cantasse ou não cantasse. Graças a Deus que o Vini cantou. Você prestou atenção no que a gente cantou? Ela diz assim: ó, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, ó, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. E agora, fere o meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Sabe como que a Tamires escreveu essa música? Ela estava numa conferência em que o Gregório McNuck, esse cara que só fala da presença, pregou 3 horas a fio sobre a presença. E aí ele olhou para ela e falou assim: agora, Tamires, ele fala assim, ministra sobre o que eu preguei. E ela começou a cantar isso espontâneo, dirigida pelo Espírito Santo. Fere no Senhor, fere o nosso coração com uma ferida de fome e sede pela tua presença. E aviva-nos, Senhor, a suplicar até que o Senhor venha, a bater na porta até que o Senhor venha, porque nós sabemos que o Espírito Santo, Ele sopra onde Ele quer. E todos os avivamentos que eu contei aqui, eles estavam buscando, clamando, feridos, com uma fome e uma sede desesperada da presença de Deus. E de repente, o Espírito Santo caiu sobre eles e avivou todos eles. Se você for para Atos no capítulo 2, você vai ver que tinha mais de 500 pessoas que o Senhor se revelou como ressurreto, que o Senhor apareceu para eles. Mais de 500 pessoas. Imagina hoje aqui, eu não sei se nós estamos em 100 pessoas, mas devemos estar perto disso. Imagina que o Senhor Jesus aparece aqui como ressurreto, visível para nós, com suas chagas. Ele aparece para todos nós, e Ele diz: fiquem aqui, esperem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder e autoridade. Só que se passam 10 dias, e sabe quantos permanecem? Na porcentagem dali de 100, entre mais ou menos 12 ou 15 pessoas, de todos que estamos aqui. E aqueles que permaneceram foram cheios do Espírito Santo. A presença de Deus requer de nós desespero, fome e sede e permanência. Nós precisamos permanecer, mesmo que não estejamos sentindo nada. Mesmo que você não esteja sentindo nada, continue a clamar: fere no Senhor, fere o meu coração, fere o meu coração, fere o meu coração. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, porque nós vamos clamar até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. O problema é que não permanecemos. O problema é que nós estamos vislumbrados por arrepios, por cair no chão,
por movimentos, por gritaria. E todas as vezes que as coisas mais incríveis da história aconteceram, relatadas pelo Senhor, muitas vezes, ou na maior parte delas, foi aonde não existiam luzes, não tinha aplausos, não tinha holofotes, era na intimidade. O desejo do Senhor é desse lugar, e de coisas que muitas vezes o Senhor vai mostrar para ti, e não vão precisar nem ser faladas, pregadas, cantadas ou compartilhadas, mas como o irmão Jung, apelidado como o homem do céu, alguém que se encontra na escuridão, vai olhar para você, e o reflexo da glória de Deus vai trazer a presença manifesta do próprio Deus. E é assim que os avivamentos ganham nomes e endereços. Quero convidar o Bael para passar aqui. Você pode ficar de pé. A única coisa que o Senhor falou no meu coração e tem falado nesses dias é que nós precisamos ser ativados para esse lugar da presença. E não importa aonde o nível que você está, até onde você chegou, o que você já viveu, não importa. Importa que os olhos do Senhor estão passeando sobre a terra. E qual é o clamor do meu e do teu coração? São pelas bênçãos, pelo nosso desespero, das projeções de sonhos, ou uma fome e uma sede pela presença, um desespero de como se houvesse uma ferida em nossos corações, gritando: aviva no Senhor, aviva no Senhor, aviva no Senhor, aviva no Senhor. Porque se você ler Apocalipse, capítulo 21, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. O que desce do céu? A nova Jerusalém desce do céu, da parte de Deus. No princípio, Deus cria os céus e a terra, cria o homem, e cria um tabernáculo denominado jardim, onde o homem encontraria a presença do Senhor todos os dias. O homem peca, sai desse lugar. Deus chama Moisés, um tabernáculo é erguido, ainda não funciona da forma que o plano de Deus, daquilo da parte de Deus que ele desejava. Então é construído outro templo, não funciona ainda. O homem não consegue cumprir a lei. Deus manda Jesus, Jesus vem, paga pelos nossos pecados, dá o livre acesso, abre um novo caminho. Mas tem um último e grande acontecimento, que é quando o tabernáculo do próprio Deus, a cidade santa das mãos do Senhor, desce na terra. E nós vamos ver e desfrutar disso, aonde a presença de Deus vai iluminar, não precisará mais sol, porque o reflexo da sua glória iluminará a cidade santa, é o que a Bíblia diz. E a minha pergunta para mim e para você nessa noite: se os olhos do Senhor passando nessa noite aqui, Ele encontra corações verdadeiros, com fome e sede da sua presença.
Ou será que nós já nos acostumamos com a sua presença? Ou nós já nos acostumamos com os cultos? Ou nos acostumamos a somente pedir? Ou nos esquecemos da necessidade de contemplá-lo? Ou nos perdemos na cultura que estamos inseridos? Há um grito no coração de Deus, eu creio, para que nós desejamos fome e sede da sua presença, para que não haja outra palavra a não ser na nossa boca, a não ser aviva no Senhor, aviva no Senhor. Como o Douglas falou, ajuda no Senhor a ver o que Paulo viu, a ver o que Daniel viu, ao que João viu, ao que Isaías viu, ao que Joel viu. Ajuda no Senhor a encontrar o que Evan Roberts viu, Senhor, ao que William Seymour viu, Senhor. Ajuda-nos a encontrar o que o Conde Zinzendorf viu, Senhor. Ajuda-nos a encontrar o que John Wesley viu, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ver o que Bill Johnson viu. Ajuda-nos, Senhor. Aviva no Senhor. Aviva no Senhor. Aviva no Senhor. Feche teus olhos e comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Você não precisa da minha oração. Comece a buscar a presença de Deus. Comece a clamar, aviva no Senhor. Aviva no Senhor. Aviva no Senhor. Aviva no Senhor. Comece a clamar isso, para que você possa ser um novo endereço, onde a presença de Deus vai se hospedar. Aviva no Senhor. Aviva no Senhor. Fere o nosso coração, Senhor. Fere o nosso coração, Senhor. Fere o nosso coração, Senhor. Fere o nosso coração com uma ferida de fome por Ti, Jesus. Fere o nosso coração com uma ferida de fome por Ti, Jesus. Ensina-nos a clamar até que o Senhor venha. Ensina-nos a clamar, Senhor. Eu peço a Ti, Jesus, toca aqueles que estão nos vendo em casa, Senhor, que eles comecem a orar nas suas casas, que eles comecem a clamar pela Tua presença, que eles possam contemplar o Teu Espírito Santo, Jesus. Eu clamo por isso, Senhor. Eu clamo por isso, Senhor. Eu clamo por isso, Senhor. Espírito Santo, tem liberdade no nosso meio. Tem liberdade de fazer a Tua vontade, Senhor. Tem liberdade de fazer a Tua vontade, Senhor. Tem liberdade de fazer a Tua vontade, Senhor. Nós não queremos entrar numa rotina, Senhor, de cultos, de atividades, Senhor, de olhar para a nossa vida e querer achar o porquê de uma coisa ou outra. Nós sabemos que no mundo teríamos aflições, dificuldades, Senhor. Não é por nossos méritos, mas é pelo preço que Tu pagou, Senhor. Por isso, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos e fere o nosso coração, Jesus. Fere o nosso coração, Senhor. Fere o nosso coração e ensina-nos a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu clamo por isso, Jesus. Eu clamo por isso, Jesus. Eu clamo por isso, Senhor. Eu clamo por isso, Senhor. Nos dá, Senhor, nos dá a intrepidez do Teu Espírito Santo, e nos dá o temor que existia na vida de Keith Green, que quando ele começou a cantar naquela universidade e as pessoas entraram em convicção de pecado, a história conta que ele se escondeu embaixo do seu piano, com temor diante de tanta glória da presença de Deus, Senhor. Dá-nos o temor que existia na vida de Keith Green, Senhor, e de tantos outros homens, Deus, que tiveram trajetórias curtas, mas que eram aqueles que tinham como endereço a Tua presença, Senhor, que carregavam a Tua presença, Senhor, que eram lugares de habitação da Tua presença, Senhor. Eu clamo por isso, Senhor. Eu clamo por isso, Senhor. Aviva o Brasil, Senhor. Aviva a nossa nação, Senhor. Que nós venhamos a parar de nos preocupar tanto com a política, com as perseguições, mas que nós estejamos preparados para o dia que a perseguição chegar, para o dia que a fome chegar, Senhor, para que o dia que, quem sabe, pessoas invadirem
as nossas casas e quiserem matar os nossos filhos, nossas esposas, Senhor, nós não venhamos negar o Teu nome, Senhor. Nós não venhamos negar a Ti, Jesus. Eu clamo por isso, Senhor, porque eu não estou preparado para isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor, por favor. Eu não estou pronto a entregar a minha família, Senhor. Por favor, Jesus, fere o nosso coração, Senhor, por esse desespero pela Tua presença. Muda o nível que temos caminhado, Senhor. Revela-te para nós ainda mais profundo, Senhor. Quebra a cultura evangélica do nosso meio. Quebra a nossa religiosidade, Senhor. E leva-nos à essência do Teu Evangelho, Jesus. Leva-nos mais uma vez ao jardim, pelo novo e vivo caminho do Teu Filho. Pelo novo e vivo caminho do Teu Filho, Senhor.